Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Seja muito bem-vindo neste domingo à noite aqui na TV Canção Nova. Vamos ser sua companhia neste domingo à noite. E claro, vamos ser sua companhia com a Palavra de Deus, tá? Um programa onde é uma conversa com muita profundidade, não é aquela conversa que não tem substância, que fala qualquer coisa, é uma conversa que não é profunda, não, aqui é uma conversa séria, aqui é uma conversa profunda, em alguns momentos descontraída, para que você possa se familiarizar cada vez mais com a Palavra de Deus. O nosso interesse é que nesta mesa, e eu até vou virar para aquela câmera, é que nesta mesa você estivesse aqui do nosso lado. Ó, tem mais espaço para você aqui. Então você está aqui, colocamos outro aqui. Então sinta-se aqui nesta mesa conosco, tá bom? Se pudéssemos, teríamos todos vocês aqui e sintam-se todos convidados a sentar nessa mesa comigo e com Dom José Falcão, para juntos lermos, estudarmos, meditarmos a Palavra de Deus. Quero saudar você que está na TV Canção Nova, você que está no meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que está no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja muito bem-vindo. Você já ouviu aqui, eu quero saudar e receber mais uma vez Dom José Falcão conosco. Que alegria estar aqui, é bom retomarmos a nossa caminhada, Frei Gilson. Amém. Meus queridos, Dom José, o programa passado foi maravilhoso. Nós ficamos bastante tempo, porque aquelas duas citações, 2 Coríntios 3, de 13 a 14, e depois Hebreus 9, 15, nos sugeriu tantas coisas bonitas, e ali a gente fomos partilhando, e chegamos naquela realidade do sangue. E aí, em relação ao sangue, como era o entendimento do sangue no Antigo Testamento, o Senhor nos trouxe Gênesis, capítulo 9, versículo de 1 a 6, e outras passagens de Gênesis, mostrando o que eles entendiam por sangue. Depois o Senhor começou também a falar do que era animal impuro, do que era animal puro e impuro. O Senhor nos trouxe coisas muito interessantes. Eu creio que nós queremos avançar, as coisas estão ficando claras para nós. Antes de todo esse assunto que nós estávamos tratando, estávamos conversando sobre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Senhor disse que testamento significa aliança. O Senhor disse que testamento significa pacto. O Senhor disse que testamento significa compromisso. Então isso é até muito bonito, né? Se Deus fez, é um testamento, é uma aliança, é um pacto, é um compromisso que Deus fez com o seu povo. Eu queria lhe perguntar, quantas alianças, quantos pactos, quantos compromissos Deus realizou com o seu povo Israel no Antigo Testamento? Então, gente, essa é uma pergunta maravilhosa. Quantas alianças são no Antigo Testamento? Se a pergunta é Israel, uma única aliança. Aquilo que veio depois dessa aliança que Deus selou com a pessoa de Moisés, logo que ele saiu com o seu povo, com o povo eleito do Egito, em direção à terra prometida, o código da aliança. No Monte Sinai, cerca de 3 meses depois da saída do povo do cativeiro de Babilônia, é a aliança antiga, é a aliança, digamos assim, a aliança por antonomasia do Antigo Testamento. Você pode buscar, depois de Moisés, celebrações, promessas de Deus, acontecimentos que evocam essa aliança, que atualizam essa aliança, que recordam essa aliança. Mas não há, na verdade, uma novidade em absoluto quanto à aliança que Deus realizou em Moisés. Depois vamos ver as
prefigurações de aliança, da aliança mosaica, em Noé e em Abraão. Em Abraão, nós temos o início da intervenção positiva de Deus na história desse povo. Esse povo que tem por pai Abraão. Então, a aliança abraâmica, ela é um elemento importante da história do povo. Mas o elemento fundante, a festa por excelência, celebrada pelos judeus, não é a saída de Abraão de Ur da Caldeia em direção à terra prometida, em direção a Canaã. É a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. Sim. Páscoa. Páscoa é a festa da aliança. Aliança que, porém, não vai ser celebrada no Egito, não tem sentido. No Egito ainda estamos na prisão. É preciso peregrinar até as margens do Mar Vermelho, é preciso atravessar o Mar Vermelho, é preciso que o mar se feche, que o faraó morra com todo mundo que vê atrás dele, e aí sim, vamos peregrinar uma terra prometida. E com uma escala técnica, digamos assim, no Monte Sinai. Ali, depois que Deus Todo-Poderoso entrega as tábuas da lei, onde se celebra a aliança que Deus opera, que Deus celebra, que Deus realiza, o antigo pacto, o antigo compromisso. Qualquer texto que venha posterior a Moisés, qualquer fato onde essa aliança é citada, ela é citada como recordação, como atualização dessa aliança que Deus operou em Moisés, que Deus operou após a saída do povo do Egito em direção à terra prometida. Você pode falar, Deus celebrou aliança com Davi? Celebrou. Mas essa aliança essencialmente não trouxe nada de novo. Aquilo que ele já tinha celebrado em Moisés. Celebrou aliança com Salomão? Celebrou. Celebrou aliança com fulano? Celebrou. Não, você pode dizer que no Antigo Testamento teve 7, 8, 9, 10, 15 alianças. Essencialmente, a aliança por antonomasia, ela está quando a lei é entregue a Moisés. A lei não foi entregue a Davi, nem entregue a Salomão, nem entregue a outra personagem, por mais importante que ela seja da história de Israel. A lei foi entregue a Moisés. E a aliança foi celebrada lá. Moisés foi quem experimentou, foi quem celebrou pela primeira vez a Páscoa. Moisés foi quem conduziu o povo à entrada da terra prometida. Não entrou. Sim. Então, essa figura, Moisés, o legislador, até porque aliança é testamento. E testamento tem relação com as tábuas da lei. A arca da aliança contém o quê? Alguma coisa que Deus deu a Davi? Não. Que deu bem depois? Não. 200 anos depois? Ou 250? Não. A arca da aliança foi feita por Salomão? Não. Foi feita por algum? Não. Então, a aliança por antonomasia do Antigo Testamento, a figura de Moshe, a figura de Moisés. Essa aliança, que foi prefigurada 2 vezes, na pessoa de Noé e na pessoa de Abraão. Pai Abraão, nosso pai Abraão, celebrou a aliança com Deus, celebrou a aliança com ele? Celebrou. Bem provisória, bem primitiva, com animais. Nós vamos ver daqui a pouco. Abraão pega os animais, rasga assim no meio, depois vem o fogo do Senhor e consome os alimentos dos animais que foram imolados, etc. No pôr do sol, já estava tudo escuro, Moisés fica com medo, vem o fogo do alto e assim por diante. Bem, mas Deus não deu as tábuas da lei a Abraão. Abraão, aliás, isso só vai acontecer 600 anos depois. Abraão é de 1800. Moisés é 1250, mais ou menos. Então, temos aqui 550 anos, quase 600, vamos colocar aqui. Então, aliança por antonomasia, Antigo Testamento, a pessoa de Moisés.
o Monte Sinai, o lugar em que as tábuas da lei foram entregues. Até porque o fruto da saída, o fruto da Páscoa, para nós cristãos, é Pentecostes. A festa do Espírito Santo, 50 dias depois. E o Espírito Santo é o dom do alto, é o presente de Deus, é o principal fruto da Páscoa. Do lado transpassado de Cristo jorraram sangue e água. Rios de água viva brotarão do seio daquele que crê, vai dizer Jesus no capítulo 9 do Evangelho segundo João. Então nós temos o que a Páscoa, o Monte Sinai é para a Páscoa, 3 meses antes, Pentecostes é para a Páscoa cristã, 50 dias depois. Aham. Então nós temos aqui a festa da aliança que Deus faz com o seu povo, que é celebrada na ressurreição de Cristo, colhe os seus primeiros frutos na solenidade de Pentecostes. Bem, isso para mostrar que as 3 alianças, que vamos chamar as primeiras alianças, de alianças prefigurativas da grande aliança que Deus vai operar no Monte Sinai, no deserto, com o seu povo, ali representado por Moisés. Antes, nós temos Noé e nós temos Abraão. Aham. Quanto à figura de Noé, nós temos uma promessa de Deus antes do dilúvio e a concretização da promessa após o dilúvio. Vale a pena, eu acho interessante a gente ver esses 2 textos, Deus prometendo fazer aliança e Deus cumprindo a aliança. Na pessoa de Abraão, a mesma coisa. Deus promete a Abraão que vai selar uma aliança com ele. E depois ele celebra essa aliança no famoso sacrifício, onde Deus Todo-Poderoso vai fazer uma promessa. Por falar nisso, dessas 3 alianças, vamos dizer assim, tem algumas que são unilaterais e tem outras que são bilaterais. A aliança com Noé é uma aliança unilateral. O que significa aliança unilateral? A aliança é um pacto, é um compromisso que 2 ou mais partes realizam. Elas entram em acordo e uma se compromete a fazer uma coisa e a outra se compromete a fazer outra. Isso é um pacto bilateral, onde há compromissos de ambas as partes. Você se compromete a fazer isso, eu me comprometo a fazer aquilo, etc. Contrato de trabalho, não é? De prestação de serviços. O empregador se compromete a fazer isso. O empregado se compromete a fazer aquilo. Isso é um pacto bilateral. A primeira aliança que Deus celebra com o seu povo, na figura de Noé, é um pacto unilateral. É uma aliança onde só Deus se compromete. Que bonito. Qual é a grande lição teológica desse pacto unilateral? O primeiro que Deus celebrou, a primeira aliança que Deus celebra com a humanidade em Noé é unilateral. O que significa isso para a minha vida, para a sua vida? Agora, só Deus se compromete com você. Isto é a prova da minha gratuidade, da minha generosidade, da minha compaixão, da minha misericórdia. Eu não quero exigir nada de você. Eu é que quero prometer a você. E você, como representante da humanidade, a beleza do pacto unilateral evoca essa ideia de gratuidade de Deus. Jesus vai dizer, de uma forma muito bonita, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É verdade que o pacto que Jesus vai celebrar no Calvário, bem mais para frente, é um pacto que vai exigir da outra parte compromisso. Convertei-vos e crede no Evangelho. Interessante, hein? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o pacto que Deus celebra com a humanidade no Calvário é bilateral. A iniciativa é unilateral. Mas, para que esse pacto produza efeito em nós, exige-se a bilateralidade, ou seja, Deus toma a iniciativa e o homem responde com o seu sim. Aliás,
em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir. Disse tudo. Isto é, do lado de Deus tem alguém que batendo para a porta abrir. Se você abrir, não, eu não abro. Tá bem, então ele é unilateral da parte de Jesus. Só que tem um detalhe, se você não abrir, o inferno lhe aguarda. Jesus não disse dessa forma. O casamento não, né? É um pacto bilateral. Bilateral, sim. Só que esse é o mais antigo da humanidade, só que é o homem consigo, né? Sim. É o homem consigo. O homem com a sua companheira e vice-versa. Bom, mas voltemos aqui à beleza do pacto unilateral. Só Deus se compromete. A aliança é selada. Certo. O homem fica calado. Noé se limita a realizar o sacrifício, né? Assim que ele sai da arca. Bom, então vamos à promessa da primeira aliança unilateral da história da humanidade, na figura de Noé. Gênesis, capítulo 6, de 17 a 18. Então, o que está ficando claro para nós é que são 3 alianças, as 2 preparam a mais importante, que é a de Moisés. É isto. Não, antes de Moisés tem 2. Isso. Juntamente com a de Moisés, 3. Então, nós temos a aliança de Deus com a humanidade em Noé, a aliança de Deus com a humanidade em Abrão, cujo nome vai ser mudado para Abraão, quando Deus prometer o nosso pai na fé, ele vai prometer a Abrão, depois ele muda o nome de Abrão para Abraão e aí celebra a aliança. É o momento do sacrifício, aquele que a gente vai ver dos animais, já é de noite, Abraão fica com medo e assim por diante. E a terceira aliança com Moisés. Essas 2 preparam a mais importante, que é a de Moisés. Sim, gostei do verbo, da palavra preparar. Vamos então à primeira aliança da história da humanidade, a figura de Noé. Gênesis 6, de 17 a 18. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Farei aliança contigo. Então a aliança não é com toda a humanidade daquela época, é com ele e com esses... Bem, na verdade ali só havia 8. A humanidade ali se restringe a 8 pessoas. E essas 8 pessoas, veja o que é que ele diz, por favor. Entrarás na arca com teus filhos, que eram 3. Tua mulher e as mulheres de teus filhos. Total 8. Total 8. Então, nós temos aqui a humanidade toda está ali. Como a figura patriarcal é a de destaque, Deus não faz aliança com os filhos. Deus não faz aliança com as esposas dos filhos. Nem Deus faz aliança, na mentalidade da época, com a esposa de Noé, faz com Noé. Portanto, Noé representa os outros 7 que estão ali. Entendi. Mas é a aliança com a humanidade, porque a humanidade ali só tem 8, não é? 8 pessoas. Então, farei aliança contigo. Um pacto unilateral. Ou seja, Deus Todo-Poderoso não exige nada de Noé. Não exige nada. E nós já sabemos, Vossa Reverendíssima sabe o que vai acontecer pouco tempo depois. A Torre de Babel. Quando a humanidade começa a crescer, a se multiplicar, não é? Aí os homens se voltam contra Deus e passam a construir um edifício, uma torre, um zigurat, como se diz naquele tempo, aquelas torres pagãs, para, digamos assim, tentar chegar até Deus ou tentar, digamos, fugir de um eventual dilúvio que, segundo eles, Deus enviaria novamente. Ou seja, evoca desconfiança de Deus, orgulho de querer ser como Deus, de chegar ao céu, evoca tudo isso. Mas Deus já havia prometido a Abraão, vai prometer a Abraão, depois do dilúvio, que não vai destruir mais a humanidade daquela forma. Bom, em todo caso, o que é que interessa? Pacto unilateral. Eu vou estabelecer aliança com você. Isso depois de Deus dizer, eu me arrependo de ter criado o homem.
Mas a questão do arrependimento, como é que Deus, que é perfeito, se arrepende e tal, a gente vai tratar disso. É uma página difícil da Bíblia que o senhor vai ter que responder. Não é tão difícil não, se preocupe não. É bom que as pessoas pensem que é difícil essa ideia do antropomorfismo, ou antropopatia. Patia, patos em grego é doença, é defeito. Antropopatia é uma forma de você descrever Deus como aquele que tem defeitos de comportamento. O Deus que se ira, o Deus que se vinga, o Deus que se arrepende, o Deus que se cansa, o Deus que dorme, o Deus que está abatido e assim por diante, o Deus que acende a sua cólera. Todas essas expressões, elas têm um significado belíssimo, garanto a você, mas acredito que só vamos tratar daqui a uns 6 ou 7 meses, porque temos bastante coisa para ver como premissas antes de chegarmos a essa realidade da interpretação propriamente dos textos difíceis. Dito isso, agora a gente vai para a aliança concretizada, celebrada entre Deus e Noé após a saída da arca. E o texto que eu escolhi, Gênesis 9, de 8 a 17, Frei Gilson, tem, sabe quantas vezes nesses versículos que Vossa Reverendíssima vai ler? Gênesis 9, de 8 a 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes aparece essa aliança. 7. E esse número significa símbolo de plenitude. Muita coisa. E é a primeira vez que aparece aqui aliança eterna. Palavra que vai ser usada por Jesus na instituição da Eucaristia. Cálice da nova e eterna aliança. Pronto. Aqui, Deus Todo-Poderoso vai utilizar essa expressão. Como na Bíblia nada acontece por acaso, esse texto da celebração da antiga aliança, a primeira manifestação da aliança no Antigo Testamento, esse texto se reveste de uma importância muito grande para nós. Com a palavra, o livro do Gênesis, na voz do Frei Gilson, Gênesis 9, de 8 a 17. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco, nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda a terra. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda a espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Então, a aliança é com todas as criaturas. Interessante. Aliás, Jesus vai dizer no final do Evangelho, segundo Mateus: ide pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda a criatura. Pois bem, a nova aliança foi celebrada, o anúncio é a toda criatura. Cristo reconciliou consigo todas as coisas. Quando eu for levado da terra, João 12, 32, atrairei todas as coisas a mim. Pois bem, aqui nós temos uma coisa muito interessante. O sinal da aliança está no céu. No próximo encontro, a gente vai ver o sinal da aliança de Deus com Abraão. Está onde? No órgão genital dos homens, a circuncisão. O sinal da aliança, mas isso é para o próximo programa. Primeira aliança, o sinal está no céu, o arco-íris. Segunda aliança, em Abraão, o sinal está no órgão genital. Vida pública de Jesus,
o primeiro sinal da nova aliança está no céu. Jesus sai do Rio Jordão e o Espírito Santo em forma de pomba. A pomba que Noé soltou da arca e que voltou com um ramo de oliveira. Olha. O ramo de oliveira lembra o jardim das oliveiras para onde Jesus se dirigiu. E perto de onde ele subiu ao céu. Oliveira, pomba, manso como as pombas, prudentes como as serpentes. O batismo, simbolizado pela água, de onde Jesus saiu, e pelo Espírito Santo. O sinal da aliança que Deus manifesta aos homens com o batismo de Jesus está no céu, a pomba. O sinal primeiro que Deus colocou da aliança que celebrou com Noé está no céu. O segundo sinal, Abraão, está no órgão genital do homem. E Jesus foi circuncidado com 8 dias de nascido, conforme a lei de Moisés. E ele quis ter esse sinal da antiga aliança no seu próprio órgão genital. Que lindo, hein? E a última aliança, onde ela está, isso é Moisés. Isso fica para depois. Gente, que coisa linda. Olha, eu fico maravilhado. Então, José já começa a fazer conosco, né, este paralelo, né? Então, o mais bonito deste programa que Dom José vai trazer para nós, com muita facilidade, é esse paralelo entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, imagine para eu e você tirar essas conclusões. Olha como a gente está recebendo tudo aqui, ó, mastigadinho, vale muito a pena. É só o primeiro bloco. Então, o programa de hoje está bom demais, assunto muito interessante. Um breve intervalo e nós já retornamos para o segundo bloco. Eu espero por você. Estamos de volta, programa Luz para os Meus Passos. O programa está bom demais. Estamos falando sobre as alianças que Deus fez com o seu povo. Dom José nos disse que são 3 alianças em Noé, Abraão e Moisés. A mais importante com Moisés. E Dom José nos fez ler textos do Gênesis, onde mostra a aliança que Deus fez com Noé. Uma aliança linda. Vamos seguir, e eu tenho muitas perguntas a fazer para Dom José, em seu nome, aqui. Dom José, o Senhor nos trouxe o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo de 8 a 17, eu li aqui no bloco anterior. Aliança é pacto, aliança é compromisso. Então Deus fez um dilúvio, ou seja, o povo foi destruído porque o pecado cresceu muito na terra. Desde Caim, o pecado cresceu muito na terra. Então, a aliança é como se Deus dissesse para o povo, olha, vocês pecaram, o pecado cresceu, isso exige castigo, mas eu não abandono vocês. Isso é uma aliança? É um Deus que não abandona o seu povo? No sentido estrito, a aliança é quando Deus pronuncia essa palavra. Num sentido amplo, você pode interpretar que no livro do Gênesis, no Éden, Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Adão. Deus fez aliança com Davi. Deus fez aliança quando entregou a terra para o seu povo, etc. No sentido estrito, eu disse e sustento. Pronunciada pelo próprio Deus, a palavra aliança, farei aliança contigo, somente nesses 3 casos. Eu falei aliança com o povo, etc. A palavra aliança. Então, temos, sim, se nós quisermos,
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Isso está no capítulo 3, no monólogo do Senhor Deus com a serpente. Nós podemos entender isso no sentido bem amplo como uma aliança. O proto-evangelho. Mas Deus não pronunciou essa palavra aliança, até porque ele estava falando com a serpente. Não é? A palavra aliança não aparece antes de Noé, na Bíblia, pronunciada por Deus. Sim. Então, qualquer fato anterior a Noé, do livro do Gênesis, você pode até dizer que foi aliança, mas no sentido amplo, no sentido bem genérico. E dou exemplo. Vamos a Gênesis, capítulo 1, versículos de 28 a 30. Gênesis, capítulo 1, versículos de 28 a 30. Deus os abençoou e lhes disse, leia. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Veja, aqui nós temos uma ordem, nós temos uma concessão, não temos uma promessa. Na aliança, você se compromete a fazer alguma coisa, correto? Sim. Um pacto, um compromisso. Eu me proponho a fazer ou a não fazer. E você, se é bilateral, você se propõe a dizer ou não dizer, a fazer ou não fazer. Aqui não temos isso. Deus não promete nada, Deus está dando. Então, dizer que essa foi a primeira aliança, eu acho um pouco forçado. Vamos à segunda suposta aliança, que alguns defendem, que ali Deus está prometendo alguma coisa. Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. Vamos lá? Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Aqui, se você quiser sustentar que essa frase do Senhor Deus foi uma promessa de morrer. No dia que você comer, você vai morrer. Mas ali Deus não promete nada fazer, isto é, ele faz uma advertência. Aqui é uma advertência. Aqui não é uma promessa. Aliás, promessa é quando eu prometo fazer alguma coisa ao Frei Gilson, que eu vou fazer. Sim. Mas quando você adverte, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer, isso é promessa? Não. Um pouco forçado. E não né? tem a palavra aliança, E né? não tem a palavra aliança. Agora, vamos ao proto-evangelho, Gênesis capítulo 3, de 14 a 19, para ver se de fato isso daqui é uma promessa. Isto é, Adão pecou, Eva também. Deus se dirige ao homem, depois se dirige à mulher, depois se dirige à serpente. Vamos a partir do versículo 14. O que é que Deus diz para a serpente? Se isso pode ser, como sustentam alguns, uma aliança. Não confunda aliança com advertência, aliança como profecia, aliança como promessa. Aliança, ela é um pacto que duas partes fazem. Ou é unilateral ou é bilateral. Se é unilateral, Deus se compromete em fazer alguma coisa. Gênesis 3, de 14 a 19. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher, multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. Repare que, aí continua, etc. Repare que aqui
Sim, que Deus se compromete, uma aliança, Deus se compromete em fazer algo de bom para uma pessoa. Aqui nós temos as consequências do pecado. É um pouco forçado você dizer que Deus aqui está estabelecendo aliança com a humanidade, até porque Deus está se dirigindo aqui a quem? Primeiro, a serpente, por inimizade entre ti e a mulher. Como é que Deus vai fazer aliança com o diabo? Num sentido bem impróprio, aí você, e bem translato, você pode dizer que aqui é uma aliança. Não é. Não é aliança. De forma alguma. Aliança é quando tem início a revelação positiva. Aliança tem início com Abraão, pré-figurado, numa pré-aliança, em Noé. Noé é antes de Abraão. Sim. Mas por que Noé é importante? Porque Deus fala a palavra aliança. É a primeira vez que Deus utiliza a palavra aliança pela primeira vez na Bíblia. Aparece pronunciada pelo próprio Deus. Então, o capítulo 3, que é o capítulo da punição ao homem e à mulher, e também do proto-evangelho, por inimizade entre ti e a mulher, ela esmagará a tua cabeça, etc., é um anúncio do evangelho. Não é propriamente uma aliança. Então, é um pouco forçado. Noé já tratamos, Abraão vai ser daqui a um tiquinho, e vamos agora pular para Davi. Há quem sustente que Deus celebrou uma aliança com Davi. Bom, vamos ao texto. Segundo livro de Samuel 7, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 4 a 17. Deus estaria celebrando aqui uma aliança com o rei Davi, ou estaria, 2 Samuel capítulo 7, de 4 a 17. Bem, nós temos aqui o episódio, vai dizer ao meu servo Davi, e assim por diante. Vamos ler aqui esse texto. Aquilo que Deus prometeu essencialmente na figura de Moisés vai ser recordado aqui. Agora, você forçar e dizer que o que Deus acabou de dizer aqui é uma aliança que Deus celebra com o rei Davi? Ele me construirá um templo e firmarei para sempre Avante. o seu trono real. Versículo Avante. 13. Sim. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Sim. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com açoite de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Essencialmente, não há nenhuma novidade daquilo que Jacó vai dizer a respeito de Judá, o seu filho. Ou seja, o cetro não sairá de ti, Judá, e teus irmãos te venerarão, etc, etc. Deus aqui faz uma promessa ao rei Davi que já está contida em tempos idos, em tempos passados. E, aliás, você dizer que Deus celebra uma aliança com Davi e não celebra com Salomão? Que história é essa? E Deus celebra com Davi e com Salomão e não celebra com os outros reis de Judá? Que história é essa? É verdade que em Davi nós temos a realeza começando a se concretizar, a começar de Saul, o primeiro rei de Israel, de Judá, de Israel, Israel unificada. Não foi Davi, foi Saul. É verdade que Saul caiu em desgraça. Aqui é um pouco forçado, no meu entendimento, você dizer que o primeiro rei a quem Deus faz uma promessa está realizando uma aliança. Toda aliança é uma promessa, mas nem toda promessa é uma aliança. Por exemplo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isso é uma aliança? Pense bem. Isso é uma aliança? Não, não é uma promessa. Deus não está fazendo aliança com o rei Acais. Sim. Foi ao rei Acais que o profeta disse isso, não foi? Sim. Isso é uma promessa, mas não é uma aliança. A aliança é um compromisso solene que Deus celebra com a humanidade ou com Israel, ali representado por uma pessoa, um compromisso ou bilateral ou unilateral, nos termos daquilo que ele disse para Noé, aliança eterna, para Abraão, que é o pai de uma grande nação,
não é? E também para Moisés. Então, dizer que Deus celebrou uma aliança com Davi, que trouxe essencialmente um elemento novo em comparação com Noé, com Abraão e com Moisés, diga na sua opinião. Não, eu acho que ficou muito claro. O senhor diferenciou bem aliança de promessa. Sim. Porque até em Gênesis, quando Deus fala com a serpente, Porém, ele promete uma nova mulher. É verdade. É uma promessa de uma nova mulher. Mas não uma aliança. Promete para Davi que o reino dele não será destruído. Então, é uma promessa. Perfeito. Né? Então, o senhor separou muito bem isso. Sim. Dom José está entrando nessa questão porque quando ele diz que são 3 alianças, muitos sustentam que são mais, são 7, são 8, são 9. E aí Dom José foi trazendo para nós para dizer que não se sustenta tanto, né? Então, aliança, de fato, é um pacto onde o próprio Deus diz, eu estou fazendo aliança com você, preste atenção, é uma aliança. E ou ela vai ser unilateral ou vai ser bilateral, eu creio que ficou muito claro isso. Perfeito. Voltemos agora sim à última aliança que alguns sustentam que Deus aqui estaria celebrando com o seu povo, no capítulo 30 do livro do Deuteronômio, versículos de 1 a 10. Eu repito, eu estou mostrando esses textos porque uma coisa é você defender a aliança no sentido amplo. Sim. Outra coisa é você dizer que aqui é aliança, porque no sentido estrito, porque o termo aliança aparece. Uhum. E aliança pronunciada pelo próprio Deus. A palavra aliança pronunciada pelo próprio Deus, somente em 3 momentos da história. Noé, Abraão e Moisés. Estamos vendo os textos. Deuteronômio 30, de 1 a 10... Inclusive na Bíblia Ave Maria já diz, promessas e ameaças. Pois bem, você sustentar que é uma aliança, que aliança Deus celebraria com o povo dentro da terra, diferente, tomando posse da terra, volta do exílio e conversão, etc. Que novidade Deus traria em termos de aliança, diferente daquela que Deus celebrou com Moisés? Aqui são promessas, mas não aliança. Não é? Como se Deus precisasse de 7 vezes para estar... Não. Que nós temos uma humanidade que foi destruída, renovada e vai iniciar a sua retomada. Não é? Começo da humanidade renovada. Começo. Abraão, começo da história do povo eleito. Começo. Se é começo, vamos fazer aqui uma aliança. Moisés, começo de uma vida livre. Começo em Noé, começo em Abraão, começo em Moisés. Ou recomeço, se nós quisermos. Vamos falar de começo, porque 430 anos depois, no cativeiro do Egito, aí sim, faz sentido. E, de fato, Deus utilizou a palavra aliança somente nesses 3 momentos. Ficou claro antes de nós entrarmos em Abraão? Ficou muito claro. Pronto. Eu repito, na sua bibliografia, onde você assistiu, onde você leu, etc., que são várias alianças no Antigo Testamento, com o termo aliança pronunciado por Deus, 3, e mais nenhuma. Noé, Abraão e Moisés. E esta não é, a minha opinião pessoal, é a posição oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, somente 3 alianças. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos de 56 a 64. De 56 a 58, a aliança de Noé. De 59 a 61, a aliança com Abraão. De 62 a 64, parágrafos, a aliança com Israel. O parágrafo 2574 fala de conclusão da aliança com Moisés. A aliança no Antigo Testamento é concluída com Moisés. É verdade, na oração eucarística 4, que recitamos na missa, é dito, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres.
Então, são alianças no sentido amplo, como eu já falei. O Salmo 88, versículo 4, o Senhor Deus diz: fiz uma aliança com o meu eleito, eu jurei ao meu servo Davi. Aliança no sentido amplo, que é, na verdade, um desdobramento da aliança que Deus concluiu com Moisés. Então, se pode falar da aliança com Josué, aliança com Josias, aliança com Esdras e Neemias, aliança com Davi, mas todas elas como desdobramento. Antes de partir para Abraão, eu vou sugerir mais perguntas aqui para o senhor. Primeiro, o sinal do céu que aparece seria o arco-íris? o arco-íris. E o que esse arco-íris significa? O que significa esse arco-íris? A explicação está no próprio texto. Porque o arco-íris é uma realidade que une céu e terra. Ah. É verdade que une uma parte da terra com outra parte da terra. Mas a sua geometria, ela evoca a unidade entre o céu e a terra. Aquilo que Jacó sonhou, a escada, o sonho da escada que une a terra e o céu, e os anjos subindo e descendo. Lembra desse famoso episódio? Sim. Pois bem. Então é a união, o pacto, o vínculo entre Deus que promete e a humanidade que está a quem é prometida essa realidade. Eu vou estar com vocês, nunca mais vou destruir a humanidade dessa forma. Aqui está o sinal do compromisso que eu assumo com vocês. Interessante. Assim, vamos ao texto, Gênesis capítulo 8, se não me engano, 8, se não, capítulo 9, o Senhor mesmo diz que, a partir do versículo 9, leia a partir do versículo 9, versículo 12, o significado do arco-íris. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Continue. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Pois bem, então, aliança. Lembra até um pedacinho da aliança? O arco-íris, né? Verdade. E o arco-íris tem a parte mais alta, é Deus. E aqui nós temos as duas mãos, por assim dizer, que abarcam toda a humanidade. Isto é, Deus estabeleceu aliança com todos vocês. Isso inclui não apenas você que está aqui. E, aliás, quem vê o arco-íris nunca está ali no começo de onde do seu início, nem do lado de cá, nem do lado de lá. Aliás, se você quiser chegar perto do arco-íris, quanto mais você caminha, mais o arco-íris se distancia, porque é uma visão, uma ilusão de ótica. Aquilo é uma realidade, mas é uma ilusão de ótica. É muito sugestivo para recordar isso. Mas somente vejam, aqui eu preciso dizer uma coisa, que esse sinal, hoje, no Ocidente, tem um significado fora do âmbito cristão, completamente diferente do significado dado. Eu ia tocar nesse assunto agora. Pronto, eu já toquei e vou abordar de forma bem educada. Sim. Hoje, esse sinal, em ambiente judaico, profundamente bíblico, e em ambiente cristão, profundamente bíblico, pode ser conservado. Mas simboliza a aliança que Deus fez com o povo, não simboliza outra coisa. Sim. É preciso ver o significante que é bíblico no seu significado bíblico e no seu significado não bíblico. Está claro? Sim. Pois bem, então, esse sinal, infelizmente, no Ocidente sobretudo, mas já em vários pontos do Oriente, não tem mais o significado do capítulo 9 do livro do Gênesis. Ideologias se apropriaram deste significado bíblico, e eu nem sei muito bem qual é o significado, mas, ou seja, é uma ideologia que se apropria de algo que não era dela, não é isso? Perfeito. E se, no nosso contexto hoje, qualquer sinal bíblico, cujo significado não é o dado pela própria Escritura, evite. Evite.
Da mesma forma, a cruz é símbolo de quê? Cristianismo. Tá bem? Jesus morreu na cruz. Mas, aí é que vem uma coisa curiosa. A cruz de cabeça para baixo, ela hoje, em certos ambientes, é sinal de uma corrente de pensamento que odeia o cristianismo. Sim. E que mostra esse Cristo está destruído, de cabeça para baixo. Porém, esse é o significado, fora do ambiente cristão, de uma cruz de cabeça para baixo. Em alguns até rituais satânicos. Sim. Porém, num contexto cristão, esse sinal deve ser conservado, porque o significado não é o dado pelo satanismo. Dou um exemplo. Na igreja de San Pietro in Vincoli, Vossa Reverendíssima já esteve em Roma? Já. Muito bem. Esteve na igreja onde estão as correntes que, segundo a tradição, São Pedro foi amarrado? Já esteve na igreja onde o grande Moisés de Michelangelo, o Moisés com os chifres, ali, no altar, e em vários dipintos, em vários quadros, a cruz de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. No Carceri Mamertino, no Fórum Romano, as ruínas do Fórum Romano, tem uma igreja, a igreja do Cárcere, onde São Pedro ficou preso antes de ser morto, antes de ser crucificado. Ali tem um altar. O altar tem uma cruz de cabeça para baixo. Mas ali não é símbolo do satanismo. Ali é símbolo de São Pedro, que, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. E o sinal é bonito, porque ele não se achou digno, não é verdade, isso? é verdade. E na Basílica de São Pedro, você tem vários quadros gigantes, um até, se não me engano, perto da sacristia. Tem um quadro lindo, São Pedro crucificado, uma cruz, a cruz de cabeça para baixo. Arco-íris, cruz de cabeça para baixo. Em certos ambientes, o sentido, o significado é completamente diferente do significado bíblico, do significado cristão. Isso é importante, viu? Para que nós não absolutizemos o sinal bíblico, dando o significante. O significante é o sinal. Significado é a interpretação que se dá, aquilo a que ele remete. Aí é o significado. Então, significante, o arco-íris. Significado, na Bíblia, a aliança entre Deus e o povo. Significado, fora da Bíblia, em tempos atuais. Nem vou tratar desse assunto. Então, convém nós termos prudência, nós termos cautela e separar bem as coisas. O significante é uma coisa, o significado é outra. Cruz de cabeça para baixo, vamos ver o contexto. Quem é que está falando, quem é que está digitando, quem é que está imprimindo, onde foi colocada essa cruz de cabeça para baixo. Se é no ambiente cristão, está aceito, porque é uma imagem utilizada. Dezenas e dezenas de igrejas em Roma têm São Pedro crucificado de cabeça para baixo, a cruz de cabeça para baixo, porque São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, o significado de uma cruz invertida para baixo, aqui, nesse contexto, é um significado aceitável, mas fora desse contexto. Por isso que é importante situar o símbolo, o sinal no contexto de quem está falando, de quem está divulgando, de quem está, se é blasfemando, se é para ridicularizar, para anarquizar o cristianismo. Tudo isso deve ser ponderado. É interessante, Dom José, porque nas coisas que o senhor está citando, me parece que há um interesse maléfico, muitas vezes, de pegar um sinal cristão, bíblico, meio que uma afronta, né? As ideologias, muitas vezes, elas não só elas não só dizem o que pensam, mas meio que afrontam o cristianismo. O que o Dom José tratou no final deste programa foi de suma importância, Até porque, até mesmo em canais de televisões abertos, nós temos visto coisas do tipo que o senhor tratou aqui hoje, a qual nós temos que ficar atentos e entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E Dom José falou uma coisa muito importante: ignore. É o nosso sinal, mas usado de uma forma errada, ideológica. E se formos na Bíblia, por exemplo, o arco-íris, nossa,
olha o sentido, olha o significado profundo. Mas veja, tratamos deste assunto com muito respeito, sem citar nomes, sem fazer qualquer ofensa, mas guardando e respeitando o seu verdadeiro significado, que está aqui na Palavra de Deus. Olha, esperamos você no próximo programa. Vamos receber a benção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.